Bem-vindos a Santa Teresa, na Serra Gaúcha. Olá, eu sou a Fran do Viagens que Sonhamos. Do outro lado da câmera está meu marido Ariel e hoje a gente está na linda e charmosa Santa Teresa, aqui na Serra Gaúcha. Aqui em Santa Teresa, os casarões tombados pelo IPHAN e a imponente torre da igreja mostram toda a beleza e história do patrimônio histórico, enquanto vinhedos e experiências enoturísticas em vinícolas familiares completam o cenário perfeito. O projeto Patrimônio e Enoturismo em Santa Teresa mostra o destino como um cenário maravilhoso para os amantes do vinho e do patrimônio. Aqui cada vinícola conta uma história e cada taça mostra a dedicação dos pequenos produtores. Além de valorizar os pequenos produtores de vinho aqui de Santa Teresa, o projeto valoriza também a história da cidade e todo o patrimônio artístico e cultural que é tombado pelo IPHAN. E os casarões tombados aqui de Santa Teresa, todos têm uma placa, ó, como essa. Aqui é a Casa Ferri, que era uma antiga fábrica de acordeões, a Piani Savoia. E as placas são em português, em inglês e em italiano. Quando for passear pelo centro histórico aqui de Santa Teresa, vale explorar as ruas além da Avenida Itália, que é a rua principal. A gente está aqui agora, uma quadra paralela praticamente na praça, uma praça lindinha, super bem cuidada, tem um letreiro ali, eu amo Santa Teresa, com esse visual lindo aqui do Rio Taquari. E pensar que um ano atrás isso aqui estava completamente destruído, né? Totalmente recuperado. Essa Santa Teresa é um mimo, assim, tudo muito bem cuidado. E a nossa primeira vinícola a ser visitada aqui em Santa Teresa é a Vinícola Renascer, onde a paixão pelo vinho e o cuidado artesanal resultam em 16 rótulos que são produzidos aqui, entre vinho, suco de uva e espumantes. Aqui na Renascer, os visitantes podem conhecer o processo produtivo do vinho e conversar sendo recebido diretamente pelos proprietários. Eu já tô com uma taça aqui, ó, na mão, porque aqui eles oferecem várias experiências enoturísticas. O visitante pode vir aqui comprar os vinhos da Renascer, pode fazer uma degustação dos rótulos, pode fazer um almoço dentro dessa pipa aqui que a gente vai fazer hoje e também saborear uma tábua de produtos coloniais com uma vista incrível. A gente vai mostrar tudo para vocês. E entre as experiências enoturísticas aqui da Vinícola Renascer, a gente tem muita gastronomia. Uma delas é essa tábua de produtos coloniais. Estou aqui, ó, degustando acompanhado de um suco de uva aqui da Renascer. E a gente tem na tábua grostoli, queijo, pepino, geleia, linguiça e azeitonas. Nos finais de semana, aqui na Renascer, você pode reservar um almoço colonial cheio de delícias. Hoje a gente vai provar molho de frango, queijo frito, polenta, pão colonial, tudo acompanhado com os vinhos da Renascer. E essa sobremesa delícia aqui, sagu com creme, como resistir? Bom, aqui vou apresentar as nossas
a marca da Vinícola Renascer. Temos o suco integral, temos um vinho Malvasia, que é um vinho branco bem frutado, o vinho Lorena, também um outro vinho branco, e depois parte para os tintos, que é um Merlot e um Cabernet Sauvignon. Quem quiser vir aqui na Vinícola Renascer fazer uma degustação, temos essas variedades e mais uns 10 rótulos para escolher. Hora da degustação, a gente está degustando aqui 5 rótulos da vinícola, um suco de uva, 4 vinhos, 2 tintos e 2 brancos, e o primeiro deles é o Cabernet. Bom, aqui é onde tudo começa a mágica dos vinhos. Você pega a uva dos vinhedos, vem, se passa na desengraçadeira, onde tira o cachinho e o bagaço é entrada nesse estanque de inox, que aqui daí é feita toda a fermentação. Depois de 3 dias de vinhos brancos e 5 dias de vinhos tintos, para tirar mais o tanino e a cor. Depois que é levantada a fermentação aqui, então passa para outro tanque, que é onde ele fermenta só o mosto e a casca é retirada daí. E um dos lugares lindos aqui da Renascer é esse belvedere maravilhoso, com a vista aqui. Um lugar perfeito para a gente degustar um espumante, e é o que a gente vai fazer agora. Tchim, tchim. Próxima parada, vinícola Dalpubel. E eu já tô aqui, ó, com uma taça na mão de um Merlot produzido aqui pela vinícola. A vinícola Dalpubel é uma vinícola recente, tem apenas 3 anos de existência, mas sua história tem muito mais tempo. O avô do proprietário já produzia vinhos aqui nessa propriedade. Eles têm 10 hectares de uva e produzem atualmente 15 rótulos diferentes. Aqui a gente vai fazer uma visitação e degustar alguns produtos aqui, ó, que eu já comecei degustando. E aqui na Dalpubel a gente começa a visitação no Parreiral. Essa área aqui é o parreiral mais antigo, ele tem mais de 50 anos. Dá para vocês verem pelo tamanho, ó, do pé do vinhedo e, coincidentemente ou não, também é o hectare que mais produz uva aqui para a vinícola. E agora a melhor parte, estamos aqui sentados com uma tábua maravilhosa com bolinho de chuva, produtos coloniais, para degustar junto com Melodia Roça, que é um Malbec aqui da Dalpubel. Então aqui é a nossa área de produção, né? Onde é que a gente elabora nossos vinhos, uma área pequena, né? Porém, a gente elabora todos os nossos vinhos nessa área com o polipropileno, né? Ele tem a diferenciação para o inox somente na durabilidade, na qualidade, não vai alterar, né? E a gente faz toda a vinificação dos vinhos de mesa nesse ambiente, né? Eu acredito que hoje o nosso principal diferencial, então, é que além da produção de vinhos, a gente cuida de toda a parte da produção da uva, né? Então, desde o plantio da videira, do plantio do parreiral, né? Então, até a poda, a parte de tratamento, a colheita, então é tudo familiar. A gente não tem funcionário, então é só a família, eu, meu pai e minha mãe, então 3 pessoas que a gente cuida de todo esse processo, né? Então o pai e a mãe, né, eles cuidam da parte dos vinhedos e eu faço a parte da elaboração dos vinhos aqui na vinícola. Então uma vinícola familiar, produção artesanal, pode ver que a nossa área de invase então não tem linha de produção, é tudo bem manual mesmo. Então, esse rótulo é um rótulo que, para mim, ele é o mais especial da vinícola, porque ele carrega o nome de Bravura, né? E ele tem um desenho do meu avô e da minha avó no rótulo, né? E por que de Bravura?
O meu avô, ele foi convocado em 1945 para estar para estar indo para a Segunda Guerra Mundial, né? Ele tinha 20 anos na época. E para ir para a Segunda Guerra Mundial, ele teve que fazer um treinamento em Quaraí, que é a divisa com Artigas, no Uruguai, né? E lá, num dia de folga, né, do treinamento, ele foi para Artigas, que faz divisa ali, né? E numa saída que ele teve lá, né, ele conheceu a que viria a se tornar minha avó. A minha avó tinha 14 anos, né? Eles se apaixonaram. Ele falou que se ele voltasse vivo da Segunda Guerra Mundial, ia lá buscar ela. Então, ele terminou esse treinamento em Quaraí, foi para o Rio de Janeiro, embarcou para a Itália. Quando chegou na Itália, acabou a guerra. Então, ele não lutou. Ele voltou para o Brasil, voltou aqui para a região de Bento Gonçalves, onde é que morava o meu bisavô. Aí, depois de trem, ele foi até o Uruguai, buscou minha avó, se emancipou ela lá, casou lá e depois vieram para cá. E fizeram a vida aqui, onde é que está situada a vinícola, né? Fizeram toda a criação dos 14 filhos que eles tiveram. E o nome é Bravura por isso. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente namorar pessoas longe, né? Casar com pessoas que moram longe. Imagina na época aí de trem, enfim. Então, por isso que o nome é Bravura, porque ele teve muita bravura, né? Se apaixonou e não quis nem saber. Vivo ou morto, ele ia casar com ela, né? Então, ele foi até o Uruguai naquela época, 1945. Então, é uma história bem emocionante, por isso que eu fiz o desenho deles dois nesse rótulo. E esse rótulo também é da linha Bravura, porque o meu avô, em 1960 mais ou menos, então para começar a vida, para começar a ter alguma questão financeira melhor, né, ele começou a elaboração de vinhos, né, aqui na propriedade. Fez a produção de uvas, né, produziu então alguns vinhedos. E então, para começar a fazer os vinhos e poder vender para ganhar um dinheiro, ele comprou uma Rural, né, que é um carro da Ford na época, está aqui especificado no rótulo, né, um desenho sobre linhas da Rural, para ir vender, né. Então, foi o primeiro automóvel que ele teve e ele ia casa em casa vender garrafões de vinho, né. Antigamente, cada família comprava 5, 6, porque eram só famílias grandes, né. Então, esse é um vinho também que é muito especial para nós aqui na vinícola, por esse simbolismo, né, da Rural. E entre os casarões lindos e tombados aqui do Centro Histórico de Santa Teresa, fica a Pousada do Vale, que era o antigo Hotel Central. Esse prédio aqui foi construído em 1890, também tem uma placa aqui com todas as informações. Ele era um antigo Hotel Central aqui da cidade, depois ele virou um banco e hoje abriga a Pousada do Vale, essa pousada encantadora localizada aqui no centro de Santa Teresa. Vamos entrar, que eu vou mostrar para vocês o nosso quarto e os ambientes aqui da pousada. E no espaço de estar aqui da pousada tem esse caiaque lindo, decorativo na parede. E eles fazem passeios de caiaques aqui. A gente tem o Rio Taquari, que é muito próximo. A gente já fez passeios de caiaque, recomendamos. É muito legal ver Santa Teresa de outro ponto de vista. E aqui em Santa Teresa a gente tem visual de todas as janelas. Olhem que lindo aqui da Pousada do Vale.
agora a nossa degustação vai acontecer na Casa Mia, que é uma vinícola familiar localizada no porão da casa dos proprietários, da família proprietária, e fica aqui no centro de Santa Teresa. Bora visitar! Eu conheci a vinícola provando esse vinho aqui, ó, que é o Canaiolo, é o único fabricado aqui no Brasil, e hoje a gente vai degustar ele e outros rótulos. E a gente começa aqui na Casa Mia com degustação. Vamos degustar todos esses rótulos aqui, ó, já tá o vinho na taça. Eles têm 2 hectares de uvas finas que não ficam aqui no local da vinícola que a gente está visitando, mas muito próximo. E esse aqui, vem cá, Enio, esse aqui é o Enio, que é o proprietário da casa, proprietário da vinícola. Tudo bom? Então aqui nós temos um Canaiolo, que até então ele é o único no país, ele é da região da Toscana, ele é um vinho, um tanino leve, marca bastante fruta vermelha e madura. Depois nós temos um Cabernet Franc, esse tem 8 meses de barrica de carvalho, ele é um vinho macio, ele é um vinho ele não é tão agressivo, é um vinho bem leve para tomar. Nós temos um Malbec, esse Malbec também tem 8 meses de carvalho francês, ele ficou um vinho encorpado, um vinho bom para ser servido assim em dias frios. Nós temos um Petit Verdot também, esse lembra maçã verde e pera, é um vinho bastante elétrico também, ele serve para muitas comidas, ou para tomar assim para conversar, jogar a conversa fora, diz, né? E depois nós temos um Syrah, um vinho mais encorpado, ele lembra uma ameixa madura, ele lembra um vinho também mais encorpado. Então aqui é onde é que a gente tem a parte da vinificação. Eu faço uma barrica de vinho de cada, não é muita coisa, a gente tem vários rótulos, mas a quantidade de garrafas são poucas. A gente faz alguma coisa de espumante também, é Champenoise. Champenoise a gente tem de Prosecco e nós temos de Chardonnay também. No porão da pousada do Vale, onde a gente está hospedado, fica o restaurante Sabores de Santa, que é um restaurante que a gente ama aqui na cidade. Eles oferecem almoços aos finais de semana e também jantar, e é aqui que a gente vai jantar hoje. A gente pediu uma pizza, mas olha a entradinha que chegou aqui, ó. Queijo e polenta brustolada. E hoje é noite de pizza. Eu escolhi pizza de bacon com milho e marguerita e é ainda acompanhado com uma salada aqui deliciosa. Bem-vindos à Casa Soligo! Um lugar incrível, a gente chegou aqui, eu já tô assim, ó, uau, que vista maravilhosa, cheio de história e aqui também tem vinho. A Casa Soligo é uma casa que foi construída na primeira leva de imigrantes que chegaram aqui ao Rio Grande do Sul, em 1896. A casa tá aqui, ó, totalmente preservada. Ela vai passar por um período de restauro, eles estão fazendo todo um levantamento, enfim, restauro é muito burocrático, né? Mas a casa tá impecável, vamos dizer assim, como era na época. Essa casa aqui também foi a primeira casa com água encanada aqui na região. Vou mostrar um pouquinho dos detalhes aqui na parte interna para vocês, depois vocês vão ver à vista e eu vou explicar para vocês sobre o vinho aqui da propriedade. Como a maioria das casas de origem italiana, né, dos imigrantes italianos que chegaram aqui no Rio Grande do Sul, a base era sempre de pedra, parte de cima de madeira. Se a gente bate, ó, chega a estar petrificada essa madeira aqui, de tão antiga que é. E é engraçado que aqui a gente vê madeira também, ó, tá completamente petrificada como pilares, que é uma coisa curiosa, que normalmente a base era toda de pedra. E aqui na parte interna, vamos lá. A gente ainda consegue ver, ó, as portas originais também, de como era, onde ficavam, né, os espaços, as portas dos quartos, ó, com as fechaduras. Essa aqui, olha que
Que bacana que é, ó. Fecha. Abre. O sistema construtivo também, que é todo de encaixe. A arquiteta fica louca, né? Com essas travessas aqui. Quero voltar quando tiver tudo restaurado. E a proposta aqui da Casa Soligo é que os turistas venham e passem o dia aqui, desfrutem da beleza do local, conheçam a história da família, a vista maravilhosa e também a gastronomia. Aqui eles servem almoços para grupo, as experiências sempre têm que ser reservadas, então para grupos maiores tem a possibilidade de almoço servido no porão da casa e eles também servem café, que daí no caso pode ser para famílias, casais ou grupos menores, mas tem que reservar. Conhecer o porão da casa. Todo de chão batido, ó. Com as janelas, todo ele em pedra. E aqui são servidos os almoços quando vem grupo visitar a propriedade. E olhem quantas delícias! Eu tô aqui, ó, acompanhado de um vinho totalmente artesanal, colonial, produzido aqui na propriedade com a uva Goethe. E com essas delícias. Tudo feito aqui. Pão caseiro, doce de abóbora, bolo, geleias. Vou provar aqui um esfregolá, que é um doce bem típico. E esse aqui é feito com geleia de uva e com a farinha da cuca. Falei que a vista era linda? Chegamos agora na Bera e Corbellini, mais uma vinícola aqui de Santa Teresa. E aqui a gente vai visitar os parreirais, conhecer o processo de fabricação e, é claro, degustar os produtos. Bom, então nós utilizamos aqui o sistema de condução para os nossos vinhos chamado espaldeira, que é um sistema vertical, então utilizado para vinhos, para uvas com o intuito de vinhos finos, né? Quando a gente observar um sistema horizontal, que é o latada, normalmente se trabalha mais com uvas voltadas a suco ou para consumo in natura. E como estamos no inverno, as videiras estão na época da dormência agora, esperando começar o calorzinho para brotarem. E um dos diferenciais da visitação aqui no Bera e Corbellini é que a gente degusta o vinho direto das barricas e do tanque. A gente vai degustar agora então um Teroldego, que é um vinho que entra no nosso corte do ícone La Tempesta. Esse aqui então é um Taná dessa safra já, safra 2025. Aqui então nós temos um primeiro rótulo que foi degustado, que é um Merlot Rosé, um vinho super leve, para dias mais quentes, na praia, na piscina, vai super bem. Em seguida nós degustamos um Saperavi. Essa aqui é uma das variedades tintas mais antigas do mundo. Ela tem origem na Geórgia, lá no leste europeu. Hoje é o nosso carro-chefe. Um vinho com 12 meses de passagem em barrica, mais estruturado, encorpado. E por último nós degustamos um Montepulciano, um vinho de uma estrutura média, que vai muito bem com uma pizza, uma carne de panela,
e com 10 meses de passagem em barrica de carvalho. Santa Teresa é muito mais que uma pequena cidade da Serra Gaúcha. Aqui os visitantes vão encontrar uma mesa farta, muito vinho e patrimônio, como eu mostrei nesse vídeo para vocês. É uma cidade que merece ser descoberta. Venham conhecer Santa Teresa. Espero que tenham gostado de conhecer a cidade com uma riqueza de patrimônio e muitas vinícolas familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo que também adora viajar e nos vemos num próximo destino por aí. Tchau!